Quero compartilhar uma palavra ao teu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte contigo, amém? O tema dessa noite é guerras invisíveis. Nós travamos a todo momento guerras e batalhas invisíveis que nós não vemos. O intuito dessa mensagem não é deixar você bitolado ou alucinado ou meio... Você já viu aqueles cristão que fica meio doido, meio paranoico? Ouve um barulho num quintal e fala assim, é demônio. Já viu isso ou não? Sente um arrepio, Jesus, o que é? Abre a boca, fizeram alguma coisa, estou com um quebrante aqui. Conhece alguém assim ou não? O teu olhar entregou que você conhece. Porque existem guerras visíveis. E são muitas, né? Entrega um cartão de crédito na mão da tua esposa. Você terá guerras visíveis. Eu ainda brinquei essa semana. A pastora foi pregar lá em Jaboticabal. E foi umas irmãs juntas, né? E aí eu virei para os maridos e falei assim, olha, eu calculo que umas 7, 8 horas elas estão de volta. Diz a lenda que sim. Só que daqui a pouco o que acontece? Chega uma fotinha assim, elas comendo pizza. Falei assim, isso, dá cartão na mão delas. É isso que acontece. Então aí você arruma guerras visíveis. Brincadeira à parte, mas diz que toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? É verdade, não, eu estou brincando, amor. Desculpa, tá? Queridos, mas eu quero falar sobre as guerras invisíveis que a Bíblia fala. Preste atenção numa coisa. A Bíblia é um livro repleto de histórias sobrenaturais. A Bíblia não é um livro natural, a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro que ela relata muitas experiências sobrenaturais. O nascimento de Jesus, nós vemos a aparição de anjos. Quantas guerras nós olhamos no Velho Testamento, onde anjos aparecem e dão vitória ao povo de Israel. Nós podemos ver muitas e muitas histórias que falam de uma maneira sobrenatural, como Deus agiu. E eu creio que também, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, Deus age assim. Nós podemos ver na prisão de Pedro. Pedro estava preso. E o que acontece? Deus envia um anjo lá dentro da prisão e tira Pedro de uma forma sobrenatural. Repita comigo, a palavra de Deus é um livro sobrenatural. Como nós também sabemos que existe o agir invisível e sobrenatural de Deus, sabemos também que existe o mundo espiritual. E ele é real. Você sabe que muitas vezes parecemos que vivemos de uma forma como se o sobrenatural ou se o mundo espiritual não fosse real. Na correria do dia a dia, a gente acaba se acostumando com a nossa correria, com os nossos afazeres, e esquecemos que existe um mundo espiritual. E eu quero dizer para você, o mundo espiritual, ele rege o mundo natural. O que acontece no invisível influencia demais o visível. Aquilo que acontece no invisível, muitas vezes é o que materializa o visível. Perceba uma coisa. A Bíblia diz assim em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que a bênção de Deus, ela está preparada nas regiões celestiais.
Também em Efésios diz assim: a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Você pode até não entender ou não compreender ou não gostar, mas existe o mundo espiritual. Olha só que coisa interessante. Lá em 1 Pedro 5, 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, existe um mundo espiritual. Ele é muito real. Ele é muito verdadeiro. E eu digo isso para você porque, queridos, eu quero falar hoje sobre duas guerras invisíveis. A guerra que é travada no mundo espiritual e a guerra que é travada dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, que ela também é uma guerra invisível, que nós precisamos aprender a lidar com ela. Por exemplo, a guerra espiritual, ela é muito real. Nós diversas vezes passamos por situações a qual não compreendemos, mas ela existe. Estou vendo o Vitor e a Michelle, lembrei da nossa conversa da última vez. Estava contando para eles de uma experiência que eu já contei aqui na igreja um tempo atrás. Eu lembro que quando eu acabei de casar, eu estipulei um propósito para consagrar a casa. Falei assim, nós vamos morar junto, né? Vamos casar certinho no sábado. Então, nessa semana, eu quero consagrar. Levantei um jejum, fui para casa e comecei todo dia naquela casa, dormir sozinho e orar à meia-noite. No primeiro dia de oração, já contei para alguns essa história aqui. No primeiro dia de oração, estou lá orando, em nome de Jesus, e isso é porque eu já tinha ido para lá, e começou a bater um medo, um arrepio, o estômago começou a sentir uns calafrios, uma coisa estranha. Chego lá dentro da casa, logo começa a oração, e começo a orar na casa, em nome de Jesus, toda a força do mal, todo o mal que de repente esteve aqui, tal, orando. Na hora que eu volto para o quarto de onde eu saí, e eu sozinho na casa, o ventilador de repente ligado na tomada assim, ó. Eu não sabia se eu corria, se eu orava mais alto. Você fica meio em choque, imagina. Isso ninguém me contou, isso aconteceu comigo. No começo do nosso casamento, quantas lutas, ela vendo coisas dentro de casa. No começo da minha conversão, quantas coisas aconteceram. Sentia mexendo no meu pé. Quantas coisas. Agora me fala, isso era coisa da minha cabeça? Não. Isso é real. Quantas pessoas não têm experiências assim? Essa semana mesmo na minha casa, meu menino já é medroso de natureza, né? Mas eu percebi que estava meio fora da curva o negócio. Ô pai, eu vi uma cabeça ali passando na janela. Aí eu falei, vamos lá, não tem nada, tá vendo? Aí eu voltei, daqui a pouco ele com o lábio até branco. Pai, eu vi alguém passando ali, ó. Falei, então vamos fazer o seguinte, filho. Vamos orar? Peguei ele do meu lado e fomos orando pela casa. Confesso para vocês que começou a me arrepiar dos pés à cabeça. Principalmente na hora que eu orei no quarto dele. E aí a minha esposa, depois ele contou para ela e ela veio assim, sabe, Rafa, essa semana ainda parece que eu vi uma coisa parecida igual que ele viu. Só que a gente não tinha se conversado. Então perceba uma coisa. O mundo espiritual, ele existe. Ele é muito real. E às vezes nós ignoramos sinais e acontecimentos.
Nós ignoramos algumas coisas que acontecem com a gente. De repente as coisas estão indo tudo bem. Do nada parece que vira. As coisas vão caminhando de uma forma. De repente vem um esfriamento sobre a tua vida. Eu não sei se você já enfrentou lutas assim, mas vem um esfriamento, parece que é do inferno que vem sobre você. Parece que é uma coisa maligna que se levanta contra a sua vida para te esfriar. Para gerar um esfriamento no seu coração, um distanciamento seu da presença de Deus. Quem já enfrentou algo assim parecido? Levanta a sua mão. Irmãos, você vê que isso não é por acaso. Porque o mundo espiritual, ele existe. Ele é muito real. Se 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz assim, o diabo, ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele vai fazer de tudo para que um esfriamento e uma onda maligna vinha sobre a tua vida para te oprimir e impedir você de caminhar. Isso é muito real, irmãos. Isso acontece a todo momento. Eu estou falando sobre isso porque nós temos que ter discernimento e entendimento de quando isso acontece conosco. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, lidando com gente e experiência pessoal. Você quer perceber quando o inimigo muitas vezes ele começa a jogar seta na nossa vida? E nós abraçamos como se fossem pensamentos naturais. Porque Efésios diz que ele joga dardos inflamados. Esses dardos inflamados, eles normalmente geram algo em nós. Que tipo de coisa que é gerado na nossa vida? Opressão é uma delas. Não é um pensamento comum, mas é um pensamento opressor que gera em você. Tem pessoas que começam do nada a sentir pensamento de morte. Parece que você vai morrer, parece que alguém da sua família vai morrer, parece que você vai perder alguém, parece que vai acontecer alguma coisa. Tem muita gente que já sentiu isso, sim ou não? Um negócio avassalador que vem sobre a tua vida. Aquilo te deixa mal, você fala, meu Deus, vai acontecer algo ruim. Vai acontecer algo ruim. Você já teve essa sensação que alguma coisa ruim ia acontecer? E é um pensamento tão opressor que te deixa mal. Você quer ver coisas que acontecem com a gente? Pensamentos destrutivos que vêm sobre nós parecendo ser muito real. São pensamentos que são implantados silenciosamente, de uma maneira muito discreta sobre a gente, que tem a característica de se enraizar em nós, para que seja gerado frutos, não de bênção, mas do mal. Pensamentos de rebeldia, pensamentos maliciosos, pensamentos de discórdia, são coisas que são lançados sobre nós de uma maneira muito invisível e sutil. Quantos casamentos começam a entrar em declínio pelo simples fato de não entender que quem está agindo na sua mente é o próprio inimigo colocando setas, colocando pensamentos destrutivos no seu coração e levando o teu casamento muitas vezes à ruína. Como que se explica um casal que se ama, de uma hora para outra, começar a virar a cabeça? Tem explicação? Ah, sei lá. Perdeu a graça. Sei lá. Não vejo mais do jeito que eu via.
perdeu o encanto. Você percebe que são coisas sutis, que vêm sobre nós, que vêm sobre a nossa mente, que nós abraçamos, e tudo isso gera um resultado de destruição sobre a nossa vida. Quantos jovens que caem nessas guerras invisíveis? Quantos abrem mão da presença de Deus? Quantos partem de repente para viver uma vida longe de Deus, por simplesmente cair em pensamentos assim: olha, você tem que experimentar outras coisas, você tem que viver lá fora, você também tem que ter a oportunidade de conhecer o mundo. Quantos casais de namorados que caem na fornicação, pelo simples fato de abraçar pensamentos destrutivos, e caem antes da hora. O que eu estou falando para você aqui são coisas reais, do dia a dia, que acontece a todo momento, a todo tempo. Quantas discórdias são plantadas, muitas vezes entre amigos, ou entre irmãos dentro de igreja, pelo simples fato de você passar a ouvir um pensamento que começou a ser muito forte dentro da sua cabeça. Pare para pensar. Quantas situações você imaginou que era de um jeito, e quando você sentou para conversar, você viu que não era nada daquilo. Por isso que eu sempre ensino uma coisa: a transparência entre o casal, entre o relacionamento, entre discípulo e pastor, seja como for, a transparência, ela derruba qualquer seta maligna. Porque Satanás trabalha de uma forma: ele vai plantar algo na sua mente, vai fomentar a sua mente, isso vai crescer tão forte dentro de você, que mesmo que seja uma mentira, vai parecer verdade. É assim que trabalha. Ele planta uma mentira, você acredita numa mentira, você não tem coragem de sentar à mesa e olhar no olho para conversar com a pessoa, e essa mentira ganha tanta força dentro do seu coração, que ali muitas vezes acaba gerando destruição, casamento, relacionamento, dentro da igreja. Pelo simples fato de um pensamento pequeno ganhar força dentro de você. O que eu estou pregando hoje é algo muito essencial para a nossa vida. É algo muito poderoso, porque se nós entendemos esse processo, nós poderemos vencer muitas batalhas antes dela se tornar grande. Porque qual é o processo de geração de morte sobre uma pessoa? Tiago, capítulo 1, diz assim: vem a cobiça, que é gerado dentro da mente, e após ser gerado, a pessoa ganha força, ela peca, e logo após vem a morte. Aqui está o processo criativo de pensamentos destrutivos. Ele vem, ele enraiza, ele ganha força, a pessoa pratica, e logo após vem a destruição. Isso em todas as áreas. No relacionamento é assim. Vem o pensamento: a minha esposa é muito grossa. E isso vai ganhando força. Na hora que você vai ver, você não está aguentando mais olhar para a cara dela. Porque aquele pensamento ganhou muita força. Ao ponto que ganhou tanta força, que daqui a pouco você está revidando, retrucando, e o pau começa a quebrar. E você sabe o que acontece no final? Destruição. É assim. Pequenos pensamentos, pequenas setas colocadas dentro da sua cabeça, pode gerar destruição grandiosa no futuro, se você não souber lidar com isso. Por isso eu sempre digo uma frase que eu ouvi uma vez da Joyce Meyer: pense no que você está pensando. Pense
no que vem sobre a sua cabeça. Pense no que aparece aí dentro. Não dê ouvido a tudo de primeira. Não caia nos seus pensamentos de primeira, mas pense no que você está pensando. E você sabe que esse exercício muitas vezes a gente não faz? Quantas pessoas às vezes arrumam rolo com o outro, porque o sentimento vem, e eu já xingo, já falo mal, eu falo tudo que vem na cabeça. Conhece alguém aqui assim ou não? Ah, falei, aí depois fala, vixe, por que eu falei, hein? Conhece alguém assim ou não? Fala e depois se arrepende. Então, aprenda algo. Pense no que você está pensando. Pense no que está vindo sobre a sua cabeça. Compreenda este pensamento. Entenda qual é a origem deste pensamento. Esse pensamento, muitas vezes, é de uma origem destrutiva. E nós precisamos aprender a avaliar, a entender qual é a origem deste pensamento. Uma coisa que é interessante, queridos, para pensar. A Bíblia narra a história lá em Daniel, no capítulo 10, e diz assim, que desde quando Daniel começou a orar, existiu uma guerra espiritual, para que a bênção de Daniel não chegasse. Eu creio que existe muitas guerras invisíveis e espiritual acontecendo. Por exemplo, quando você vê um comportamento de um filho diferente, e você está percebendo que não é algo normal, e às vezes você quer encarar, não, é coisa da adolescência, é coisa da juventude, não, é coisa da idade, mas tem coisa que não tem nada a ver com isso, que é espiritual. Então nós devemos estar atentos, entender que tem coisas que são travadas no mundo espiritual. Olha, pastor, eu tento e não vai. Faço tudo certo e não vai. Entenda que existe um mundo espiritual por trás de tudo isso. Eu estou fazendo tudo certo, mas não está acontecendo. Então, espera aí. Nós precisamos avaliar e ver como nós estamos travando essa guerra. Como nós estamos lutando essa situação. Diga comigo, guerra espiritual não se luta com armas naturais. Algo espiritual você jamais luta com algo natural. Jamais haverá equilíbrio ou vitória. Perceba algo. Quero ler um texto para você. Se você está com a sua Bíblia, você pode até abrir. Lá em 2 Reis, no capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou ler do 15 até o 17. Diz assim: No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas assírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? E Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. E Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo.
Olha só o que estava acontecendo. Eliseu, um profeta que avisava ao rei de Israel, todas as vezes que o povo assírio armava o cerco para atacar Israel, Eliseu ia e avisava ao rei e falava assim: rei, eles vão vir por tal caminho. E os assírios descobriram que o segredo de Israel era o profeta Eliseu. Ele que garantia muitas vitórias ao povo de Israel, por ser um homem de Deus. Então, o que o povo assírio fez? Em vez de atacar Israel, o que eles fizeram? Vamos matar o profeta Eliseu. Se a gente mata o profeta Eliseu, acabou o problema e nós vamos conseguir vencer a guerra. Na hora que eles chegaram e cercaram ali a casa de Eliseu, na hora que a casa estava toda cercada, o discípulo saiu para fora da casa, olhou e falou assim: ai meu Senhor, está cheio de carros e cavalos aqui, vão acabar com a gente, vai acabar conosco, o que nós vamos fazer agora? Eliseu, antes de orar, preste atenção nesse detalhe, antes de orar, ele já sabia que com ele era muito mais numeroso o exército que tinha do que aqueles que vieram atacar. Mas por que ele sabia disso? Porque ele era um homem que tinha visão espiritual. E nós precisamos entender isso. Se nós tentarmos tratar problemas naturais com armas naturais, quando você precisa de algo realmente que seja intervenção divina, e você precisa de uma força além do comum, agindo ao teu favor, e você acha que você vai conseguir vencer algumas batalhas da sua forma, você está completamente errado. Então precisamos ter visão espiritual, saber e conhecer o que a Bíblia diz ao nosso respeito. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Romanos 8, capítulo 31, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei o tamanho de Deus, eu sei quem está do meu lado, eu sei quem está comigo. Então, por mais que se levante um exército para me destruir, eu sei quem está comigo, porque eu tenho visão espiritual do negócio. Como a gente lidar com as nossas lutas? Como a gente lidar com os nossos problemas? Será que muitas vezes a gente não se frustra por olhar para situações apenas de uma maneira carnal e natural? Será que às vezes a gente não é muito carnal em resolver as coisas? Será que a gente não é muito lógica, razão? 2 mais 2 é 4? Será que nós não pensamos muito nisso? Em resolver os nossos problemas de uma forma muito natural? Pare e pensa. Quantas vezes problemas surgiram na tua vida, coisas aconteceram e você tentou resolver naturalmente. Só que o tempo está passando e o problema não resolve. Só que o tempo está passando e as coisas não acontecem. Porque a arma que você está usando é a arma errada. Nós devemos entender que nós temos do nosso lado um Deus todo-poderoso, que tudo pode fazer pela nossa vida. E nós não devemos olhar apenas as situações de uma forma natural, mas entender que o sobrenatural pode agir ao nosso favor. Da mesma forma que existe o mal, existe o bem. E nós precisamos entender isso, como Eliseu entendeu. Ele vira para o discípulo dele e diz assim: escuta, maior são aqueles que estão conosco. Tem muito mais conosco do que com eles. Se lá tem 100 mil, fica tranquilo, com nós tem muito mais. E você sabe que todo mundo que é espiritual dá um trevo na cabeça de quem é natural. Vou falar de novo, hein? Todo mundo que é espiritual dá um nó na cabeça de quem pensa natural.
Porque enquanto muitos olham para você e falam, separa, quem tem visão espiritual, Deus fala, Deus vai restaurar o amor, Deus vai restaurar o casamento. Enquanto muitos olham e falam assim, olha, teu filho está perdido, tua casa está destruída. Mas quem tem visão espiritual olha e fala assim, eu sei em quem eu tenho crido, Ele é muito maior do que isso que eu estou passando. Às vezes você está tentando dar um jeito natural para o negócio. Olha, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Enquanto Deus quer operar de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. Porque a matemática de Deus não é a matemática do homem. Como Deus age não é como o homem age. Deus não precisa do seu talento para agir sobre a tua vida. Deus não precisa dos teus recursos para agir sobre a tua vida. Deus não precisa da tua capacidade para agir sobre a tua vida. Ouça o que eu estou dizendo nessa noite. Deus não precisa do teu talento, do teu recurso, nada disso. O que Deus precisa é da tua fé. O que Deus precisa é que você acredite nele. O que Deus precisa é que você se levante e diga, eu sei em quem eu tenho crido. É a única coisa que Deus precisa para agir na sua vida, é Ele saber que a tua vida está completamente rendida a Ele e acreditando no que Ele pode fazer. Porque Deus não precisa do teu recurso. Deus não precisava do recurso de Israel para socorrer Eliseu. Deus não precisava de carros e cavalos humanos para socorrer Eliseu. Ele precisava de uma coisa, de um homem que tinha visão espiritual. Enquanto você olhar para as coisas de uma forma natural, talvez você não vai conseguir vencer. Mas se você olhar de uma forma sobrenatural para aquilo que Deus pode fazer, coisas extraordinárias podem acontecer sobre a tua vida. Pecados podem ser vencidos. Pessoas podem ser transformadas. Circunstâncias podem ser mudadas. Pelo simples fato de você ter uma visão espiritual. Senhor Deus, Ele fez. Abre o olho dele, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Abre o olho dele, para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. Abre o olho dessa pessoa, para que essa pessoa enxergue aonde a minha visão já chegou. Para que a visão dessa pessoa seja aberta. Você sabe o que acontece? Se você for essa pessoa espiritual, Deus vai ouvir tua oração e vai abrir a visão de pessoas que estão ao seu lado também. Porque o maior problema de quem tem uma visão espiritual é fazer o outro enxergar o que ele está enxergando. É muito difícil. Às vezes a pessoa ela começa a ter uma visão de fé. Fala, vai acontecer assim, Deus vai mover dessa forma, olha como que Deus vai trabalhar, Deus vai restituir, Deus vai fazer. Só que de repente tem outro que está incrédulo, que não está enxergando, que não está vendo. Mas eu quero dizer para você, se você for essa pessoa espiritual, estiver com os olhos abertos, eu quero declarar que quando você abrir a tua boca, Deus vai abrir a visão de quem está ao seu lado também. Deus vai abrir a visão das pessoas que estão ao seu redor. Deus vai fazer as pessoas que estão do seu lado enxergar o que você já está enxergando. Vou falar de novo, quem sabe você vai tomar posse com toda a força do seu coração. Quando você abrir a tua boca, não somente você vai ver o sobrenatural, mas quem está em volta de você também vai passar a enxergar o sobrenatural. Entenda isso, querido. A partir daquele momento, o discípulo ele olhou e viu o tamanho do exército que estava ali também. É muito interessante como Deus trabalha. Que o jeito que Deus trabalha não é como a gente trabalha. Quando você está na visão espiritual, quando você está ligado em Deus no Espírito, o jeito de você resolver problema não é o jeito de uma forma natural. Você sabia disso? Pensa uma coisa. Uma maneira natural de se resolver as coisas
nem sempre é o jeito certo, nem sempre é a lógica. Você sabe o que aconteceu nessa história? A Bíblia diz assim, que o profeta, ele orou. Os olhos do discípulo foi aberto, mas os olhos do exército inimigo foi fechado. Eles ficaram cegos. Passou um tempo, eles estavam no meio do acampamento de Israel. Pensa uma coisa, o exército assírio veio para afrontar Eliseu. Eliseu ora, eles ficam cegos, perdidos. E na hora que eles abrem os olhos, sabe onde eles estão? No meio do acampamento de Israel. O que era necessário ali? Imagina uma coisa, alguém que vem para te matar. Numa época que era olho por olho e dente por dente. Alguém veio para te matar. De repente, esse que veio para te matar está cego na tua frente, no meio do teu acampamento, perdido. O que você faria? Hã? O que você faria? No olho por olho, dente por dente? Ah, queria me matar até agora? Então eu vou fazer o quê? Vou? Me ajuda aí, gente. O que você faria? Aí o rei de Israel vira e fala assim: podemos matar? Eliseu fala: não. Não se mata prisioneiro de guerra. Prepara o melhor banquete e dá para eles. Sabe o que o rei fez? Preparou o melhor banquete e deu para o inimigo. Pode parecer loucura. Só que o jeito de Deus trabalhar não é o jeito do homem trabalhar. O jeito de Deus trabalhar não é o teu jeito. Porque se fosse do teu jeito, vamos ser sinceros, as coisas já tinham virado bagunça. Se fosse do meu jeito, do seu jeito. Mas o jeito de Deus é um jeito extraordinário de trabalhar. Porque o que mais importa não é o que eu vejo hoje, mas é o resultado final. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus não enxerga como o homem vê. Deus enxerga de uma maneira particular. O mais interessante dessa história, sabe o que é? No versículo 23 diz assim, a parte final: daí em diante, os assírios pararão de atacar Israel. Uma guerra acabou porque um homem teve uma visão espiritual. Se fosse alguém carnal, tinha feito assim: vão matar, vão acabar com eles agora. A lógica é essa: acaba com todo mundo. Só que se eles fizessem isso, talvez essa guerra jamais acabaria. Mas Deus sabe como trabalha. Uma pessoa que tem visão espiritual vai saber resolver problema. Você sabe que muitas vezes eu acho que está faltando para você, meu querido, ser espiritual, ter visão espiritual do negócio. Porque você está tendo muitas vezes visão carnal e tentando resolver o seu casamento de uma forma carnal. E sabe o que está acontecendo? Mais problema, mais briga, mais guerra, mais discórdia. Você está tentando resolver o seu problema financeiro de uma maneira natural. Você sabe o que está acontecendo? Mais desgaste, mais dor de cabeça, mais cansaço, mais canseira. Às vezes você está tentando com a sua força, com o seu braço, do seu jeito, e isso não te leva a lugar nenhum, além de ficar cansado e desanimado. Mas quando a gente tem visão espiritual do negócio, quando a gente enxerga como Deus enxerga, como a gente tem a ótica de Deus para o negócio, aí, meu querido, você vai resolver problemas de maneira diferente, porque você vai agir e ver como Deus está vendo a situação.
Porque a gente é assim, é do toma lá da cá, a gente quer resolver carnal. Um te afrontou, você afronta. Um te cutucou, você revida. O outro falou de você, você fala também. Um pisou no seu pé, você dá 2 pulos em cima da garganta. Na hora que você aprender a ter a visão espiritual do negócio, aí sim o problema vai resolver. É como a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Alguém vem para cima de você com pau e com pedra, você sabe agir com sabedoria, com visão espiritual, o problema acaba. Porque você agiu com visão espiritual, na direção de Deus. Isso faz a diferença. Eu não vou agir como a minha carne quer, eu não vou agir como o inimigo está jogando na minha mente. Lembra do mundo espiritual? Ele existe. O inimigo está aqui, ó, bombardeando a sua cabeça, bombardeando a sua mente, bombardeando o seu coração. Mas você para tudo e fala assim: como uma pessoa de Deus e espiritual enxerga? Como ela vê? Como ela resolve? Como ela age? E a partir do momento que você toma uma decisão de agir como Deus age, o problema ele é resolvido. Deus está falando com pessoas aqui que têm lutado lutas que muitas vezes já estão cansados. Talvez você tenha dito assim: eu estou cansado, não estou vendo as coisas indo para frente, eu estou cansado de situação assim. Deus fala para você: pare de ser carnal e olhar de uma forma natural, passe a olhar como eu olho. Enxergue como eu enxergo. Você entendeu? É assim que nós devemos pensar. A lógica humana, ela é o contrário da nossa. Por exemplo, imagina, uma pessoa está solteira, ela fala assim: ai, eu não consigo ninguém. Então, na lógica humana, o que eu preciso fazer? Ser mais aberto, ser mais flexível, aceitar qualquer coisa. Só que quando você age na lógica de Deus, você fala assim: eu vou me resguardar, porque eu tenho valor, e o melhor Deus já está preparando para mim. Você entende como é diferente? É diferente quando você tem visão espiritual do negócio. Quando você pensa de uma maneira diferente da lógica humana. Deus quer abrir a tua visão hoje aqui. Você crê nisso? Deus vai fazer algo sobre a tua vida hoje? Eu quero que você se coloque de pé. Como você tem resolvido as coisas? Como tem resolvido os problemas? Você vai resolver da forma de Deus. Como Eliseu resolveu? Senhor. Como você vai resolver assim, ó? Senhor, abre os meus olhos, me dá uma visão espiritual. Senhor, eu não quero agir conforme a minha vontade, mas eu quero agir conforme a tua vontade. É assim que você vai fazer. Diferente. Você não vai agir mais de supetão conforme dá na sua cabeça, mas você vai agir na direção de Deus. Quando surgir a dúvida: o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu vendo isso, nossa, será que eu vou vender tudo aqui e vou pagar a conta? Às vezes Deus está falando assim: calma, filho, você não vai ter que vender nada não, eu vou prover na tua vida. Você está entendendo que Deus tem a sua maneira particular de trabalhar? Então, o princípio de Eliseu é o princípio que nós temos que aplicar. Olhar para o céu, falar: Senhor, Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso de ti, me ensina a enxergar. Quero que você feche os seus olhos, porque você vai fazer como Eliseu fez. Você vai falar com Deus, você vai falar com o Senhor, e eu tenho certeza que algo sobrenatural acontecerá sobre a tua vida.
Abre tua boca agora, fale com Deus. Abre tua boca, fale com o Senhor. Abre teu coração, rasga agora na presença de Deus. Fala: Senhor, eu não quero resolver mais as coisas conforme a minha vontade, conforme a minha cabeça, mas eu quero agir na tua direção. Eu quero agir conforme a tua vontade.